aqui com mais um Nós Gostamos de Conteúdo, esse quadro que eu adoro. E para você que não me conhece, eu gostaria de te dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos. Esperamos que vocês consigam muito conhecimento com os nossos conteúdos. Como nós não gostamos de enrolação, vou apenas me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a professora Franciele Delgado. Sou graduada pela Universidade Estadual de Londrina, me graduei em 2008. Me especializei em prótese dentária pela Universidade Cruzeiro do Sul, Unixul, em 2011, foi o ano da minha conclusão. Em 2017, defendi a minha dissertação de mestrado na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, com área de concentração em implantodontia. E desde que eu concluí a minha especialização, tive a oportunidade de trabalhar em uma clínica que ministrava cursos de pós-graduação. E aí, desde então, eu comecei a lecionar na área da odontologia, na pós, em cursos de implantodontia, especialização, aperfeiçoamento e também prótese dentária. Bom, pessoal, então tem um tempinho aí, né? Atualmente, gente, eu atuo em clínica, né? Tenho meu consultório particular e dou aula na IOA Londrina. Como eu falei para vocês, nós gostamos de conteúdo e nós estamos aqui para passar conhecimento para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o implante de hexágono interno, que muita gente não usa, nunca usou, alguns usaram por muitos anos, uns usam até hoje. Outros não querem nem ver pela frente. Vamos lá, pessoal! O que é o implante? Ou seja, não como eu gosto de falar implante, mas eu gosto de falar conexão de hexágono interno. A conexão de hexágono interno, então, ela é um dos tipos de conexões disponíveis no mercado. Nem todas as empresas oferecem, porque vocês vão ver atualmente, né? Que vocês vão ver que já houve uma evolução no tipo de conexões, mas esse sistema, quando ele foi desenvolvido, ele veio para tentar melhorar as limitações da conexão de hexágono externo, certo? O sistema de hexágono interno, gente, o que ele veio para tentar melhorar? Quais eram as limitações? Para você que não assistiu a nossa aula conhecendo o implante de hexágono externo, vou fazer um breve resumo, tá? Limitações mais conhecidas do hexágono externo: afrouxamento de parafuso, afrouxamento de intermediário protético, soltura de prótese, soltura da coroa, acúmulo de biofilme na plataforma e internamente no furo do nosso implante, salserização. Rapidamente, essas são as limitações maiores, né, mais conhecidas aí do nosso hexágono externo. E para tentar melhorar, minimizar essas limitações, foram desenvolvidas as conexões de hexágono interno. Lá na aula do hexágono externo, comentei um pouco sobre os implantes de corpo único, que fizeram aí uma transição até chegar nas conexões internas. Gente, a conexão de hexágono interno tem alguns pontos fortes, baseados na literatura. Como eu falei para vocês, eu gosto e eu espero que você que esteja me acompanhando tenha o mesmo pensamento. Nós gostamos de excelência, nós gostamos de odontologia baseada em ciência. Então, nada do que eu falo é a Fran falando, mas sim os artigos e os estudos. Então, o que os artigos mostraram em relação, e se você pesquisar, você também vai encontrar alguns pontos fortes na época que o hexágono interno foi desenvolvido. Bom, gente, eles consideravam que o hexágono interno, comparando com o hexágono externo, apresentava uma alta resistência mecânica, ou seja, era um tipo de conexão confiável, estável, né, em relação à resistência. Ele possui uma grande variedade de componentes protéticos.
Mas opa! Eu falei sobre isso em algum tipo de conexão por aí. O hexágono externo também era uma das vantagens do hexágono externo possuir uma grande quantidade de componentes protéticos. E para você, mais uma vez que não assistiu a aula de hexágono externo, eu falo, será que é uma vantagem? Será que não é? Gente, ter uma grande quantidade de opções protéticas, de variedade de componentes protéticos é sempre uma vantagem. Até porque, gente, é difícil você pegar no montante geral os implantes perfeitamente posicionados. No mercado nós estamos com uma quantidade muito grande de clínicas colocando implantes, mas não de forma ideal. E aí como é que nós vamos solucionar, nós que amamos a prótese, nós que queremos trabalhar com a prótese sobre implantes, como é que nós vamos solucionar os casos de implantes não tão bem posicionados se nós não tivermos uma grande variedade de componentes protéticos? Então é sim uma vantagem e é interessante para que a gente tenha possibilidades de resoluções para os nossos pacientes. Ok? Bom, gente, outro ponto forte é maior resistência ao torque durante o procedimento de inserção no implante no alvéolo cirúrgico. Gente, eu falei para vocês que houve uma evolução no desenvolvimento das conexões. A primeira conexão foi o hexágono externo. E para resolver limitações, veio quem? O hexágono interno. Uma das limitações do hexágono externo, uma das primeiras que eu falei para vocês que acontecia com ele era o quê? Deformação durante a inserção desse implante no sítio cirúrgico. Lembra que as ligas eram diferentes? A liga do montador do meu hexágono externo era mais dura do que a liga do meu implante, da minha conexão. E aí, durante a inserção, ele sofreu uma deformação. E aí, nós tínhamos problemas com isso em relação ao nosso aumento de liberdade rotacional. E o meu aumento de liberdade rotacional ia influenciar toda a minha parte mecânica e biológica do tipo da minha conexão hexagonal externa. Então, esse aqui foi um melhoramento. O hexágono interno era mais resistente do que o hexágono externo quando ele estava sendo inserido na parte óssea, ou seja, no sítio cirúrgico. Ele não deformava, ou pelo menos ele tinha um índice de deformação menor do que o nosso hexágono externo. Claro que depois nós vimos lá que o hexágono externo mudou a liga e tal, e depois também teve uma melhora. Mas a melhora foi muito significativa quando vieram as conexões internas, gente. Eles começaram a pensar em trazer, lembra que na aula de hexágono externo, quem é que sofria a maior carga? Qual região sofria a maior tensão na distribuição de forças? Vou fazer de novo para vocês. Quem sofria? Olha, minha crista ilíaca. Lembra de crista ilíaca? Crista óssea. Então, no meu hexágono externo, quem mais sofria era a crista óssea. Lembra da salsarização? Então, no hexágono interno, a ideia foi trazer tudo isso para dentro do meu implante, mas internamente essa distribuição de forças. Foi tentar fazer com que essa distribuição de forças ficasse mais distante da minha crista óssea, indo mais internamente ao meu implante e sendo melhor distribuída para a minha parte óssea. Ou seja, eles estavam buscando uma melhora tanto mecânica, gente, quanto biológica. Eles estavam tentando aliviar o meu parafuso, que é quem mais sofre no hexágono externo. Então, você lembra que eu falei para vocês, gente, quem que segura todo o conjunto no hexágono externo? É um ou dois parafusos. E aí eles queriam mudar isso,
trazendo um tipo de conexão interna. Então, realmente, foi melhorada a resistência à deformação durante a inserção do meu implante no meu sítio cirúrgico, tá? O hexágono interno conseguiu proporcionar essa melhora. Uma maior estabilidade do implante e do pilar está relacionada às conexões internas, gente. E aí eu falo para vocês por quê? Por que houve essa melhora na estabilidade? Lembra que a estabilidade da conexão era um problema? Então por que ela foi melhorada? Porque eu não dependo apenas, gente. Quando eu trago a minha conexão para dentro do meu implante, eu não dependo apenas de um ou dois parafusos segurar todo o nosso esquema protético, ok? Todo o nosso conjunto. Por quê? Porque nós temos, onde as paredes dos nossos pilares. O que são os pilares? Fran, você tá muito louca, você tá falando de pilar, tá falando de coisa que eu nem sei. Calma, eu vou explicar. Pilar, gente, é uma peça, um intermediário, um componente protético que nós utilizamos no nosso implante para confeccionar a nossa prótese, tá? Esses são os pilares, esses são os intermediários. Então, gente, no hexágono externo, isso saía direto da minha plataforma. Agora, no meu hexágono interno, ele está saindo de dentro. Ou seja, além de ter o parafuso segurando todo o meu conjunto, eu tenho uma conexão entre a parede do meu pilar, tá? Da minha peça que eu vou colocar aqui dentro, com a parede interna do meu implante. Ou seja, gente, eu tenho um contato agora. Então eu não tenho só um parafuso, mas eu tenho um parafuso e um contato entre duas paredes do meu implante e da minha peça, certo? Onde as paredes do meu pilar ou do meu intermediário estão em contato com a superfície interna do meu implante, diminuindo a possibilidade de quê? Micromovimentos. E realmente isso aconteceu. Quando eu diminuo os meus micromovimentos, o que eu melhoro? O afrouxamento, a fratura, a soltura dos meus parafusos, das minhas próteses, certo? O meu micromovimento diminuído e levado para a parte interna do meu implante melhora a questão da salsarização na minha crista óssea marginal, certo? Então, isso foram itens, que realmente foram sendo melhorados com o desenvolvimento das conexões internas, tá? Olha lá, gente, que desenho incrível! Para você que não estava prestando atenção, vou voltar. Dá uma olhada lá, para quem não entendeu nada do que está escrito aqui. Vejam essa imagem. Então nós temos um pilar descendo e conectando no nosso implante de hexágono interno. Lembra que no hexágono externo nós tínhamos apenas uma coisa que encaixava daqui para cima, não tinha nada aqui no meio a não ser um parafuso. E agora nós temos o quê? Um parafuso e um hexágono interno. Um hexágono dentro do meu implante, o que faz com que nós tenhamos um contato entre a parede do meu pilar, parede externa do meu pilar, com a parede interna do meu implante. E isso veio a melhorar toda a mecânica do nosso conjunto, ok? A intenção, gente, era distribuir as forças geradas pela mastigação mais internamente ao nosso implante, a fim de proteger o parafuso de retenção das forças oclusais excessivas, reduzindo também a questão da microinfiltração. Aí você fala, mas como
que ele vai resolver a microinfiltração. Gente, desculpa minha garganta, porque eu tô gripada e eu precisava gravar mesmo assim. Eu faço questão de gravar para levar o conhecimento até vocês, tá? Mas desculpem algumas falhas, tá bom? Como então, gente, que eu vou reduzir a microinfiltração? Vou falar para vocês e vou voltar nesse desenho. Quando nós temos, gente, um contato começando entre duas paredes, automaticamente eu tenho uma vedação, uma tendência a vedar isso daí. O que eu não tinha no hexágono externo, porque a gente só tinha um parafuso segurando lá. E agora não, eu tenho um parafuso e eu tenho paredes que se tocam. Então, concorda comigo que esse toque, esse contato entre as paredes, diminui a possibilidade de entrar o meu filme lá no orifício do meu implante ou em cima da minha plataforma, certo? Então, realmente diminuiu, né? Realmente protegeu o nosso parafuso, conseguiu disseminar as forças de forma mais interna no nosso implante. Dito isso, nós temos aqui uma comparação, então, de adaptação de peças do nosso hexágono interno e o nosso hexágono externo. Então, dá uma olhada lá, ó. Gente, eu vou voltar, eu faço questão de voltar. Olha aqui, ó. Nós temos um encaixe apenas na plataforma, que se restringe aqui, ó. Plataforma da nossa conexão, do nosso implante. Então, ele fica só por cima. E lá no nosso hexágono interno, nós temos uma adaptação que praticamente para também na plataforma, mas nós temos uma conexão. Nós temos o quê? Um contato entre as paredes internas do nosso implante e externas do nosso intermediário, ok? Então nós conseguimos ver isso nitidamente nesse esquema. Aí você pode me perguntar, Fran, será que eu consigo ver isso no raio-x? Sim, você consegue ver se é um implante de hexágono interno ou se é um implante de hexágono externo no raio-x. Porém, gente, você não consegue determinar a marca desse implante, às vezes apenas pelo raio-x. Existem alguns sites, alguns esquemas para a gente tentar identificar algumas marcas muito características que ainda não foram muito copiadas, às vezes a gente consegue identificar mais facilmente, tá? Mas você consegue sim ter noção de qual é pelo menos o tipo aí da conexão, né, pelo raio-x, tá? Algumas são mais difíceis, outras são mais fáceis. Mas diagnosticar HE de hexágono interno é possível, ok? Vamos lá, pessoal. Quais então foram as vantagens do hexágono interno? Gente, sempre que nós estamos comparando algumas coisas e fazendo a evolução delas, tá? Nós temos que entender com quem que nós estamos comparando, ok? Então, gente, as melhorias do hexágono interno estão relacionadas quando nós comparamos o hexágono interno com o externo, ok? Então, sempre que eu falar isso, nós não estamos comparando o interno com o cone Morse, ok? Tá? Então, vantagens: favorecer o menor desaperto e fratura de parafusos, ok? Deu certo. Absorver e, acrescento aqui, distribuir melhor as nossas cargas externas mastigatórias, ok? Deu certo. Distribuição mais homogênea das tensões ao redor dos implantes em relação às fixações com hexágono externo, falei para vocês, diminuindo as tensões sobre a crista óssea. E eu quero voltar nesse desenho para vocês, faço questão, porque eu quero que vocês aprendam. Então aqui, ó, gente, lembra que eu falei para vocês qual que era a indicação de posicionamento do nosso implante com conexão de hexágono externo para quem vai fazer cirurgia, tá? Mas, Fran, você falou que eu precisava saber apenas sobre a conexão. Gente, nenhum conhecimento é demais. Nunca conhecimento é demais. E é o que eu falei pra vocês, se vocês souberem
profundamente aquilo, vocês vão saber resolver e entender o que acontece de forma geral e abrangente e profunda. Então aqui, ó, gente, lembra que ele ficava posicionado? Ficava não, né? Ele fica, tá? Porque a indicação de posicionamento é a mesma até hoje. Então, quando nós inserimos o implante de hexágono externo, ele fica no nível ósseo. Implante de hexágono externo não tem indicação de ficar infraósseo, 1 a 2 milímetros, como a maior parte, não todas, a maior parte das empresas que desenvolvem as conexões do tipo Cone Morse, ok? Então, hexágono externo a nível ósseo, quem sofre a maior parte das cargas é a região coronária, que fica onde? Em cima da minha crista óssea. Gente, minha crista óssea sai daqui e a minha coroa ou o meu intermediário sai daqui. Onde está o acúmulo de biofilme? Aqui. Quem está aqui? Crista óssea. Onde que é o micromovimento? Aqui. E quem está aqui? Crista óssea. Ok? Gente, lembra que só isso aqui, quem segura tudo isso aqui? Um parafuso ou 2. Quem sofre? Crista óssea. Conexão interna, quem segura? Um parafuso ou 2. E contato entre as paredes, gente. Contato entre as paredes. E isso aqui fez com que a distribuição de forças começasse a correr da onde? Da crista óssea. Para onde começou a vir minha conexão? Para dentro do implante. Começou a se afastar de quem? Da minha crista óssea. Ok? Então, gente, foi legal. Tá? Conseguimos. E aí as desvantagens? Será que o hexágono interno só teve vantagem? Não teve nenhuma desvantagem? É claro que ele teve. Desvantagens. Algumas empresas, gente, não todas, não podemos generalizar, mas isso aqui é fato encontrado em artigo científico, fraturas de implantes devido a paredes mais finas ao redor da área da conexão. Vou voltar novamente lá naquele desenho porque faz muito sentido. O que afinou, gente, que eu falei lá? As paredes internas do meu implante. E aí fragilizou um pouco. Lembra que eu falei para vocês que as ligas de titânio estão em constante evolução? Na época, as ligas utilizadas, infelizmente, não absorveram totalmente, né, de forma correta essas forças, e algumas marcas acabaram fraturando o implante, cara. Não era o parafuso, não, que ainda dava chance de salvar a nossa peça, o nosso trabalho. Não, fraturava o implante na região cervical. E aí não tem o que fazer. Fratura de implante, infelizmente, tem que tirar o implante e fazer de novo, tá? Então, alguns profissionais começaram a não querer utilizar muito hexágono interno, ficavam receosos. Como eu falei pra vocês, muitos utilizaram, muitos gostaram, muitos gostam até hoje. Enfim, depende muito de cada geração. Tivemos mais uma desvantagem, que foi a dificuldade em ajustar divergências de angulação. O que são divergências de angulação, gente? São implantes, às vezes, que você vai fazer uma prótese múltipla unida e os implantes estarem cada um para um lado, um para frente, um para trás, um para distal, um para mesial, e isso com uma conexão interna de encaixe. Por que eu falo encaixe? Porque nós temos um hexágono para encaixar dentro do outro, não é mesmo? Então, dependendo da resolução protética, gente, corrigir, melhorar essa divergência de angulação ficava muito difícil entre os implantes, para que a gente fizesse as moldagens, né? Ou até mesmo instalação de alguns tipos de prótese. Então, isso acabou se tornando uma limitação desse tipo de conexão, tá? E, por fim, o que aconteceu? As conexões de hexágono interno não solucionaram por completo a dificuldade estética, pois sua superfície de assentamento era ainda exatamente do diâmetro do implante.
se tornando em alguns casos também antiestética na região anterior. Isso é coisa de filosofia de trabalho, tá? Porque até o hexágono externo que sai, né, com o componente ali na mesma dimensão da plataforma do implante, a gente consegue estética sim, tá? Então isso aqui são alguns autores que relatam isso daqui nos artigos, tá? Mas eles consideram, mais do que um artigo considera, como uma desvantagem, tá? Falando aí da parte estética. Claro que depois de algum tempo, gente, quando foi descoberto o conceito, né, firmado, desenvolvido de plataforma switch, os implantes de hexágono interno também aderiram a essa filosofia de plataforma switch. Então nós vamos falar sobre isso aí eternamente aqui na prova sobre implante. E aí eles conseguiram reduzir a plataforma do componente em relação ao diâmetro do implante, o que melhora essa questão aqui, tá? Só que isso daqui, gente, é na época que foi desenvolvido o hexágono interno, para vocês entenderem. Então, existe um tipo de melhoramento? Existe sim. Eu vou mostrar para vocês um caso de fratura de implante de hexágono interno, ok? Esse daqui é uma imagem da internet, fonte internet, com a parte cervical de um implante com conexão de hexágono interno fraturado. Então, gente, isso daqui quando acontece, não tem como resolver, infelizmente perde-se o implante todo, ok? E aqui, gente, um caso não de muito tempo, foi um paciente que apareceu no meu consultório no passado. A queixa dele era que a prótese vivia soltando, ele ia na dentista e ela apertava. Aí eu falo pra vocês, olha a importância de vocês terem o conhecimento, gente. Ela apertava toda vez. Diz que era uma dentista que não trabalhava muito com prótese sobre implantes, então ela tinha só algumas chaves, enfim. E aí ele ficou nessa, não sei exatamente durante quanto tempo. E aí eu falei pra ele, olha, vamos tirar essa peça e vamos radiografar? E aí a primeira coisa que ele me perguntou, doutora, mas você tem todas as chaves? E aí eu falei, tenho. Eu trabalho com isso, graças a Deus, há muitos anos. Então eu tenho praticamente as chaves de quase todos os sistemas lá no consultório. Falei, fica tranquilo. Aí na hora de tirar a prótese dele, realmente, o parafuso estava frouxo. Eu tirei com cuidado, né, gente? Não é uma peça que, quando não é uma peça que a gente executou, que a gente trabalhou, a gente tem que ir, né, acessar ela com muito cuidado. Acessei o parafuso, vi que estava frouxo, removi. E aí eu tenho uma câmera intraoral lá no consultório e eu fiz a imagem. Falei pra ele assim, olha, eu vou fazer uma imagem, vou te mostrar. E aí eu mostrei pra ele, falei assim, olha, você tá vendo aqui esse implante? E olha que interessante, gente, como nós conseguimos realmente enxergar que existe um hexágono dentro desse implante. O seu implante, que eu acho que era um 14, um 15, o seu implante 15, né, está íntegro. Porém, essa peça, essa coroa que não para de soltar, está com uma das paredes fraturada. Era um implante antigaço dele. Então, provavelmente era um implante de hexágono interno daquela época, com aquelas ligas, né? Mas durou muito tempo, gente. Mas não, infelizmente não tinha o que fazer. E a resolução foi realmente remover esse implante. Ele era um paciente de fora que estava passando por Londrina na época. E eu fiz uma emergência só para ele ali, né? E realmente apertei novamente esse parafuso, essa prótese para ele. E ele acabou indo resolver isso daí lá na cidade dele, que ele era de longe, certo? Mas para vocês verem que aparece no consultório que vocês são capazes de resolver, ou pelo menos identificar o que está acontecendo e encaminhar para algum colega de vocês resolver a parte cirúrgica e devolver o paciente para vocês, depois fazer a parte protética, ok? Então, a informação, o conhecimento, a gente precisa realmente adquirir. E é isso que eu quero fazer com vocês nesse nosso quadro
de que nós gostamos é de conhecimento e de conhecimento para fazer isso aqui lá no consultório. Então, o que aconteceu, gente? Lembra que eu falei da evolução? Outro tipo de conexão interna foi desenvolvida na tentativa de minimizar ainda esse tipo de problema biomecânico e estético das conexões do tipo hexágono interno. E aí foi que surgiu a conexão do tipo Cone-Morse. Mas isso é assunto para a próxima aula. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente, a sua presença, por você ter assistido essa aula. E eu peço para que vocês sigam, curtam, compartilhem e, mais importante do que tudo, levem e guardem o conhecimento com vocês. Até a próxima aula!